Introdução. O conceito de dignidade da pessoa humana é central para a problemática dos direitos humanos. Falar dessa questão é inseparável de uma reflexão sobre o alcance e o sentido da ideia de pessoa. Trata-se de pensar o conceito de pessoa a partir de duas contribuições importantes, a de Boécio 480 a 524, e a de Boaventura de Banhoreggio 1217 a 1274. Enquanto na definição de Boécio, talvez a mais conhecida e privilegiada, o homem se caracteriza como substância racional, em Boaventura essa ênfase é para a dimensão relacional da criatura humana. Dizer pessoa humana é falar de um ser de relação, que ganha sentido quando estabelece e vive em constante relação com outros homens, portanto, falar de uma criatura que somente alcança a sua plenitude numa vida de relação com o outro. O fato de ser pessoa, desde sempre relação com o outro, expressa, segundo Boaventura, a própria noção de dignidade. A dignidade é atributo intrínseco, da essência, da pessoa humana, único ser que compreende um valor interno, superior a qualquer preço, que não admite substituição equivalente. Assim a dignidade entranha e se confunde com a própria natureza do ser humano. Silva, 1998, página 91. Nesse sentido, toda violência pode ser entendida como uma forma de violação da dignidade humana, porque redutora do outro a si mesmo. Direitos humanos. O que são os direitos humanos? Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Auditório da ONU. Estudantes da escola secundária Butikak em Cabul, no Afeganistão, participam da Semana de Ação Global, uma campanha internacional que defende uma educação gratuita e de qualidade para todas e todos. Foto: ONU Fardim Vezi. Os direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade, a liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre muitos outros. Todos merecem estes direitos, sem discriminação. Sargento, você sabia que o Direito Internacional dos Direitos Humanos estabelece as obrigações dos governos de agirem de determinadas maneiras ou de se absterem de certos atos, a fim de promover e proteger os direitos humanos e as liberdades de grupos ou indivíduos. Desde o estabelecimento das Nações Unidas, em 1945, em meio ao forte lembrete sobre os horrores da Segunda Guerra Mundial, um de seus objetivos fundamentais tem sido promover e encorajar o respeito aos direitos humanos para todos, conforme estipulado na Carta das Nações Unidas. Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta da ONU, sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de direitos entre homens e mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhorar as condições de vida em uma liberdade mais ampla. A Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações. Preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. Contexto e definição dos direitos humanos. Os direitos humanos são comumente compreendidos como aqueles direitos inerentes ao ser humano. O conceito de direitos humanos reconhece que cada ser humano pode desfrutar de seus direitos humanos sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outro tipo, origem social ou nacional ou condição de nascimento ou riqueza. Os direitos humanos são garantidos legalmente pela Lei de Direitos Humanos, protegendo indivíduos e grupos contra ações que interferem nas liberdades fundamentais e na dignidade humana. Estão expressos em tratados, no direito internacional consuetudinário, conjuntos de princípios e outras modalidades do direito.
A legislação de direitos humanos obriga os Estados a agir de uma determinada maneira e proíbe os Estados de se envolverem em atividades específicas. No entanto, a legislação não estabelece os direitos humanos. Os direitos humanos são direitos inerentes a cada pessoa simplesmente por ela ser um humano. Tratados e outras modalidades do direito costumam servir para proteger formalmente os direitos de indivíduos ou grupos contra ações ou abandono dos governos, que interferem no desfrute de seus direitos humanos. Algumas das características mais importantes dos direitos humanos. Você saberia citar algumas das características mais importantes dos direitos humanos? Que tal aprender? São elas. Os direitos humanos são fundados sobre o respeito pela dignidade e o valor de cada pessoa. Os direitos humanos são universais, o que quer dizer que são aplicados de forma igual e sem discriminação a todas as pessoas. Os direitos humanos são inalienáveis, e ninguém pode ser privado de seus direitos humanos. Eles podem ser limitados em situações específicas. Por exemplo, o direito à liberdade pode ser restringido se uma pessoa é considerada culpada de um crime diante de um tribunal e com o devido processo legal. Os direitos humanos são indivisíveis, interrelacionados e interdependentes, já que é insuficiente respeitar alguns direitos humanos e outros não. Na prática, a violação de um direito vai afetar o respeito por muitos outros. Todos os direitos humanos devem, portanto, ser vistos como de igual importância, sendo igualmente essencial respeitar a dignidade e o valor de cada pessoa. Normas internacionais de direitos humanos. A expressão formal dos direitos humanos inerentes se dá através das normas internacionais de direitos humanos. Uma série de tratados internacionais dos direitos humanos e outros instrumentos surgiram a partir de 1945, conferindo uma forma legal aos direitos humanos inerentes. A criação das Nações Unidas viabiliza um fórum ideal para o desenvolvimento e a adoção dos instrumentos internacionais de direitos humanos. Outros instrumentos foram adotados a nível regional, refletindo as preocupações sobre os direitos humanos particulares a cada região. A maioria dos países também adotou constituições e outras leis que protegem formalmente os direitos humanos básicos. Muitas vezes, a linguagem utilizada pelos Estados vem dos instrumentos internacionais de direitos humanos. As normas internacionais de direitos humanos consistem, principalmente, de tratados e costumes, bem como declarações, diretrizes e princípios, entre outros. Tratados. Um tratado é um acordo entre dois ou mais governos independentes, que se comprometem com regras específicas. Tratados internacionais têm diferentes designações, como pactos, cartas, protocolos, convenções e acordos. Um tratado é legalmente vinculativo para os Estados que tenham consentido em se comprometer com as disposições do tratado, em outras palavras, que são parte do tratado. Um Estado pode fazer parte de um tratado através de uma ratificação, adesão ou sucessão. A ratificação é a expressão formal do consentimento de um Estado em se comprometer com um tratado. Somente um Estado que tenha assinado o tratado anteriormente, durante o período no qual o tratado esteve aberto a assinaturas, pode ratificá-lo. A ratificação consiste de dois atos processuais. A nível interno, requer a aprovação pelo órgão constitucional apropriado, como o Parlamento, por exemplo. A nível internacional, de acordo com as disposições do tratado em questão, o instrumento de ratificação deve ser formalmente transmitido ao depositário, que pode ser um Estado ou uma organização internacional como a ONU. A adesão implica o consentimento de um Estado que não tenha assinado anteriormente o instrumento. Estados ratificam tratados antes e depois de este ter entrado em vigor.
O mesmo se aplica à adesão. Um Estado também pode fazer parte de um tratado por sucessão, que acontece em virtude de uma disposição específica do tratado ou de uma declaração. A maior parte dos tratados não são auto-executáveis. Em alguns estados, tratados são superiores à legislação interna, enquanto em outros estados tratados recebem status constitucional e em outros apenas certas disposições de um tratado são incorporadas à legislação interna. Um estado pode, ao ratificar um tratado, formular reservas a ele, indicando que, embora consinta em se comprometer com a maior parte das disposições, não concorda com se comprometer com certas disposições. No entanto, uma reserva não pode derrotar o objeto e o propósito do tratado. Além disso, mesmo que um Estado não faça parte de um tratado ou não tenha formulado reservas, o Estado pode ainda estar comprometido com as disposições do tratado que se tornaram direito internacional consuetudinário ou constituem normas imperativas do direito internacional, como a proibição da tortura. Todos os tratados das Nações Unidas estão reunidos em treaties.1.org. Costume. O direito internacional consuetudinário, ou simplesmente costume, é o termo usado para descrever uma prática geral e consistente seguida por Estados, decorrente de um sentimento de obrigação legal. Assim, por exemplo, enquanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos não é, em si, um tratado vinculativo, algumas de suas disposições têm o caráter de direito internacional consuetudinário. Normas gerais do direito internacional, princípios e práticas com os quais a maior parte dos Estados concordariam, constam, muitas vezes, em declarações, proclamações, regras, diretrizes, recomendações e princípios. Apesar de não ter nenhum feito legal sobre os Estados, elas representam um consenso amplo por parte da comunidade internacional e, portanto, têm uma força moral forte e inegável em termos na prática dos Estados, em relação à sua conduta das relações internacionais. O valor de tais instrumentos está no reconhecimento e na aceitação por um grande número de Estados e, mesmo sem o efeito vinculativo legal, podem ser vistos como uma declaração de princípios amplamente aceitos pela comunidade internacional. A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, por exemplo, recebeu o apoio dos Estados Unidos em 2010, o último dos 4 Estados-membros da ONU que se opuseram a ela. Ao adotar a declaração, os Estados se comprometeram a reconhecer os direitos dos povos indígenas sob a lei internacional, com o direito de serem respeitados como povos distintos e o direito de determinar seu próprio desenvolvimento de acordo com sua cultura, prioridades e leis consuetudinarias costumes. Já se passaram 70 anos desde que líderes mundiais determinaram explicitamente quais direitos todos no planeta poderiam esperar e exigir simplesmente por serem humanos. Nascida do desejo de impedir outro holocausto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos continua a demonstrar o poder das ideias para mudar o mundo. Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU Histórico. Sargento, você sabia que a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) foi adotada em 10 de dezembro de 1948? O que são direitos humanos, segundo a sociologia? Direitos humanos são uma categoria de direitos básicos assegurados a todo e qualquer ser humano, não importando a classe social, raça, nacionalidade, religião, cultura, profissão, gênero, orientação sexual ou qualquer outra variante possível que possa diferenciar os seres humanos. Apesar de o senso comum acreditar que direitos humanos são uma espécie de entidade que dá suporte a algumas pessoas ou que são uma invenção para proteger alguns tipos de pessoas, eles, na verdade, são muito mais do que isso. Para entender melhor, precisamos fazer algumas distinções conceituais necessárias antes de nos aprofundar no assunto. Mitos e verdades sobre os direitos humanos.
Os direitos humanos não foram criados por alguém em primeiro lugar, os direitos humanos não são uma invenção, e sim o reconhecimento de que, apesar de todas as diferenças, existem aspectos básicos da vida humana que devem ser respeitados e garantidos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi redigida a fim de resguardar os direitos já existentes desde que houve qualquer indício de racionalidade nos seres humanos. Assim sendo, ela não criou ou inventou direitos em seus artigos, mas se limitou a escrever oficialmente aquilo que, de algum modo, já existia anteriormente à sua redação. Portanto, quando o senso comum fala que os direitos humanos foram criados para, já podemos identificar algo de errado no comentário. Os direitos humanos são assegurados a toda e qualquer pessoa. Os direitos humanos são universais. Em segundo lugar, a extensão dos direitos humanos é universal, aplicando-se a todo e qualquer tipo de pessoa. Portanto, eles não servem para proteger ou beneficiar alguém e condenar outros, mas têm aplicação geral. Então, frases repetidas pelo senso comum, como direitos humanos servem para proteger bandidos, não estão corretas, visto que os direitos humanos são uma proteção a todos os humanos. Alegações com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos podem ser feitas para evitar ações que violem os direitos de réus ou criminosos, como o cárcere injustificado, a tortura ou o assassinato. Os direitos humanos não são uma pessoa. Por último, os direitos humanos não são uma entidade, uma ONG ou uma pessoa que se apresenta fisicamente e tem vontade própria. Portanto, a frase repetida pelo senso comum, mas quando morre um policial, os direitos humanos não vão dar apoio à família, está duplamente incorreta, visto que os direitos humanos não são entidade ou pessoas e que eles se estendem a todos, inclusive policiais. Você saberia dizer como surgiram os direitos humanos? Podemos fazer uma primeira incursão na Revolução Americana, em que a Carta Bill of Rights, ou Declaração dos Direitos dos Cidadãos dos Estados Unidos, assegura certos direitos aos nascidos no país. Entre eles, garante o direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade. Assim, o governo não poderia atacar um desses direitos de alguém sem o devido processo e julgamento dentro dos parâmetros da lei. Na mesma época em que essa emenda americana foi oficialmente aceita, estourou a Revolução Francesa, em 1789, e foi redigida a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. De cunho liberal e baseada nos ideais iluministas que pregavam a igualdade, a liberdade e a fraternidade, essa declaração tinha por objetivo assegurar que nenhum homem deveria ter mais poder ou direitos que outro, o que representava o ideal republicano e democrata, que à época ameaçava o antigo regime, no qual apenas uma pessoa concentrava poderes. Nesse primeiro momento, tanto a Declaração Americana quanto a Francesa não asseguravam direitos amplos a todos os membros da raça humana, pois, no período, mulheres ainda não possuíam todos os seus direitos civis garantidos e ainda havia escravidão. Somente em 1948 foi publicada a Carta Oficial contendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual asseguraria, para todos e todas, os seus direitos básicos. A história desse documento acompanha a história do início da Organização das Nações Unidas (ONU), que iniciou suas atividades em fevereiro de 1945. O que se queria naquele ano era evitar novas tragédias, como as ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a chamada solução final do governo nazista contra o povo judeu ou os atos anteriores ao início oficial da guerra, como as prisões arbitrárias e o exílio de judeus, bem como a escravização de povos, outros genocídios e etc. Com o fim da Segunda Guerra, o cenário resultante continha milhões de mortos, milhões em situação de miséria e fome,
e milhares de civis tiveram algum direito violado por ataques, ações ou crimes de guerra. Para elaborar estratégias que evitassem novas tragédias, representantes de 50 países reuniram-se para elaborar um organismo mundial que visava a garantir a paz e o respeito entre os povos. A primeira ação elaborada foi a formação de uma Comissão de Direitos Humanos da ONU, que ficaria responsável pela redação de um documento prescritivo para listar todos os direitos fundamentais dos seres humanos. A declaração foi concluída em 18 de junho de 1948 e aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 10 de dezembro de 1948. Hoje, 193 países são signatários da ONU. Isso significa que, entre outras coisas, eles devem garantir em seus territórios o respeito aos direitos básicos dos cidadãos. Não há uma maneira expressa e objetiva da organização fiscalizar e regular o cumprimento dos direitos humanos, mas as legislações da maioria dos países ocidentais democráticos, bem como seus sistemas judiciários, recorrem aos artigos expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos para formularem seus textos legais e aplicarem as decisões e medidas jurídicas. Direitos Humanos e a ONU. Além de ter redigido o documento central que trata dos direitos humanos no mundo, a ONU tem a tarefa de garantir a aplicação de tais direitos. Porém, a organização não pode atuar como uma fiscal ou central reguladora ordenando ações dentro dos países e dos governos. O que a ONU pode fazer é, no máximo, recomendações para que os países signatários sigam os preceitos estabelecidos no documento. Além de recomendações, são comuns ações estratégicas envolvendo os países signatários para pressionar governos para que respeitem os direitos humanos dentro de seus territórios, como embargos econômicos, cortes de relações comerciais, restrições em zonas de livre comércio e restrições ou cortes de relações exteriores. Direitos humanos no Brasil. Há muito o que se discutir a respeito dos direitos humanos no Brasil. Em primeiro lugar, existem inúmeros desrespeitos a tal categoria de direitos em nosso território por parte de governos, de agentes de Estado e de empresas. Em segundo lugar, há uma relutância do senso comum em aceitar essa categoria de direitos, percebendo-se, inclusive, que quem critica tais direitos também está assegurado por eles. Em terceiro lugar, podemos perceber que personalidades que dedicaram as suas vidas a lutar por tais direitos foram ameaçadas, mortas ou silenciadas. Ao longo do tempo, percebemos que as constituições foram, gradativamente, adequando-se e sendo aperfeiçoadas quanto às garantias dos direitos humanos dos cidadãos brasileiros. Tomemos, como exemplo, os saltos qualitativos representados pela Constituição Federal de 1934, que garantiu avanços para a classe trabalhadora e estabeleceu o sufrágio feminino, e pela Constituição Federal de 1988, que está totalmente alinhada com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Também esbarramos em alguns problemas em relação à garantia dos direitos humanos em território brasileiro hoje. Os principais fatores que evidenciam essas falhas são as altas taxas de homicídios, em especial de jovens, moradores de periferias e negros, o abuso policial e as execuções cometidas por policiais ou milícias, o falho sistema prisional, que se encontra em crise, as ameaças aos defensores dos direitos humanos, a miséria e a alta desigualdade social, a violência contra a mulher, e o trabalho em situações análogas à escravidão. Artigos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Policial, você sabia que o documento oficial da ONU chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos possui 30 artigos antecedidos por um preâmbulo? Vamos estudá-los. O preâmbulo traz as justificativas para a redação de tal documento e estabelece as bases sobre as quais os artigos foram pensados. Abaixo,
explicamos cada um dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1º, trata da liberdade e da igualdade, que devem estender-se a todos os seres humanos. Artigo 2º, todas as pessoas podem requerer para si os direitos apresentados no documento. Nenhuma discriminação, de qualquer origem, pode ser feita. Artigo 3º, são apresentados os direitos mais fundamentais, a vida, a liberdade e a segurança pessoal. Artigo 4º, diz que ninguém pode ser mantido em regimes de escravidão ou servidão. Artigo 5º, diz que ninguém pode ser submetido à tortura, à crueldade ou a qualquer tipo de tratamento degradante. Artigo 6º, a personalidade jurídica, ou seja, o reconhecimento legal e jurídico de todos como cidadãos deve ser reconhecida em todo e qualquer lugar. Artigo 7º, a lei deve ser igual para todos, deve proteger a todos, e o documento da declaração também vale para todos, não importando as diferenças. Artigo 8º, toda pessoa pode recorrer ao sistema de justiça contra as violações da lei que as atingirem. Artigo 9º, proíbe as prisões, detenções ou exílios arbitrários, ou seja, que não foram resultados de um processo legal que comprove o ato como determinação de uma sentença judicial ou de algum tipo de medida judicial válida. Artigo 10º, todo mundo tem direito a um julgamento oficial, público, imparcial e justo. Artigo 11º, com 2 incisos, o artigo afirma que alguém que é acusado de um delito é inocente até que se prove o contrário e que não se pode condenar alguém por uma ação que, no momento em que foi cometida, não era crime em âmbito nacional ou internacional. Artigo 12º, a lei deve proteger para que ninguém sofra intromissões no âmbito privado de suas vidas. Artigo 13º, tratando de fronteiras e territórios, os 2 incisos desse artigo falam que todo mundo tem o direito de residir onde quiser dentro de um estado e que todos podem abandonar ou retornar ao seu estado de origem quando quiserem. Artigo 14º, os 2 incisos desse artigo garantem o direito à busca de asilo em outros países por perseguição, salvo em caso de processo legal legítimo. Artigo 15º, os 2 incisos desse direito dizem que a nacionalidade é um direito de todos e que ninguém pode ser privado dele. Artigo 16º, os 3 incisos desse artigo dizem que, a partir da idade em que o casamento é permitido, todos têm o direito de se casar, independente de qualquer diferença existente entre eles, desde que haja o consentimento de ambas as partes, e que o Estado deve garantir a proteção à família, entendendo que essa é o elemento fundamental da sociedade. Artigo 17º, diz que toda pessoa tem direito à propriedade e que ninguém pode ser arbitrariamente privado dela. Artigo 18º, trata da liberdade religiosa, garantido o direito a todos de escolherem e mudarem seus credos religiosos, bem como manifestá-los em âmbito público ou privado. Artigo 19º, diz que todos têm o direito à liberdade de expressão, ninguém pode ser censurado ou discriminado por suas opiniões, e todos têm o direito de divulgá-las. Artigo 20º, todo mundo pode reunir-se pacificamente, e ninguém pode ser obrigado a participar de qualquer tipo de reunião. Artigo 21º, todo mundo pode participar da política e da vida pública de seu país, seja diretamente, seja por meio de representantes eleitos por votação. O 3º inciso desse artigo diz ainda que a vontade popular é o fundamento primeiro que confere legitimidade aos poderes públicos. Artigo 22º. Todos têm direito à segurança e à seguridade social e podem exigir esses direitos em suas diversas formas possíveis. Artigo 23º. Tratando do trabalho, os 4 incisos desse artigo garantem a todas as pessoas,
a possibilidade de escolha do trabalho, o trabalho digno, a remuneração compatível, justa e digna por qualquer tipo de trabalho, a remuneração igual pelo trabalho igual, e a possibilidade de fundação e filiação a sindicatos. Artigo 24º. Todo mundo tem direito ao descanso, ao lazer, a uma jornada de trabalho compatível com o descanso e a férias remuneradas periódicas. Artigo 25º. O primeiro inciso diz que todo mundo tem direito a condições básicas de vida que garantam, para si e para a sua família, as condições básicas de subsistência, saúde, bem-estar, alimentação, vestuário, moradia e serviços sociais necessários. No caso de perda dos meios de subsistência involuntária, também é assegurada a assistência social. O segundo inciso garante o amparo à maternidade e à infância, que devem ser protegidas. Artigo 26º. Tratando da educação, esse artigo diz que todas as pessoas têm o direito ao ensino elementar, universal e gratuito. Diz também que o ensino superior deve estar aberto a todos em igualdade, que a educação deve promover o respeito e os direitos humanos, e que cabe aos pais a escolha do tipo de educação que seus filhos vão receber. Artigo 27º. Todos têm o direito de participar e usufruir da cultura, das artes e da ciência produzidas em sua comunidade. Artigo 28º. Todos, sem distinção, têm direito à ordem e à garantia dos direitos estabelecidos na Declaração. Artigo 29º. Todos têm deveres para com as comunidades e, seguindo o cumprimento dos deveres, têm seus direitos garantidos. Artigo 30º. Os direitos e garantias apresentados na Declaração não podem ser utilizados para destruir ou atacar qualquer direito fundamental. Resumo: os direitos humanos são uma categoria de direitos básicos e inalienáveis. Garantem direitos básicos a todos os membros da espécie humana. Seus primeiros reconhecimentos ocorreram na Revolução Americana e na Revolução Francesa. Foram oficializados, no século XX, por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU. Possuem como objetivo garantir direitos fundamentais, como a vida, a liberdade, a saúde e a segurança das pessoas, bem como o direito à defesa e ao justo julgamento a quem seja acusado de um crime. Evolução dos direitos humanos no Brasil. Sargento, vamos estudar a evolução dos direitos humanos no Brasil. Os direitos humanos são um importante instrumento de proteção a toda e qualquer pessoa no mundo. Por isso, são garantidos por inúmeros tratados e documentos jurídicos em diversos países, um deles o Brasil. Neste texto falaremos especificamente sobre os direitos humanos no Brasil. Nosso país conta com uma série de ferramentas para garantir que os direitos humanos sejam estendidos a todos os nossos cidadãos. Mas infelizmente na prática ainda não atingimos este objetivo. Os direitos humanos são garantidos pela nossa Constituição. No Brasil, os direitos humanos são garantidos na Constituição Federal de 1988, o que pode ser considerado um grande avanço jurídico, já que o país conta com uma história marcada por episódios de graves desrespeitos a esses direitos. A mais recente Constituição garante os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais dos nossos cidadãos. Essas garantias aparecem, por exemplo, logo no primeiro artigo, onde é estabelecido o princípio da cidadania, da dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. Já no artigo 5º é estabelecido o direito à vida, à privacidade, à igualdade, à liberdade e outros importantes direitos fundamentais, sejam eles individuais ou coletivos. Visando garantir a cidadania e a dignidade humana, a Constituição defende princípios como
igualdade entre gêneros, erradicação da pobreza, da marginalização e das desigualdades sociais, promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, gênero, idade ou cor. Racismo como crime imprescritível. Propôs direito de acesso à saúde, à previdência, à assistência social, à educação, à cultura e ao desporto. Reconhecimento de crianças e adolescentes como pessoas em desenvolvimento. Estabelecimento da política de proteção ao idoso, ao portador de deficiência e aos diversos agrupamentos familiares. Orientação de preservação da cultura indígena. Ainda que a Constituição de 1988 seja o marco mais evidente dos direitos humanos no Brasil, eles já apareciam anteriormente, até mesmo em outras constituições. Atuais desafios dos direitos humanos no Brasil. Você já parou para pensar quais são os atuais desafios dos direitos humanos no Brasil? Saberia dizer quais são eles? Os direitos fundamentais resguardados pela atual Constituição colocam o Brasil como um dos países com o mais completo ordenamento jurídico em relação aos direitos humanos. Com isso, os direitos humanos tornaram-se um compromisso do governo federal e hoje são conduzidos como uma política pública. Contudo, décadas após a instauração da nova Constituição, ainda existem muitas dificuldades em tirar esses princípios do papel. Segundo o assessor de direitos humanos da Anistia Internacional, Maurício Santoro, os direitos humanos no Brasil são uma questão marcada por contradições. Para ele, o país apresenta ótimas leis sobre o assunto, mas o grande problema é que elas ainda não são cumpridas. O relatório Estado dos Direitos Humanos no Mundo, organizado pela Anistia Internacional, mostra que entre as principais falhas do Brasil em direitos humanos, aparecem problemas como a alta taxa de homicídios no país, sobretudo de jovens negros, os abusos policiais e as execuções extrajudiciais, cometidas por policiais em operações formais ou paralelas, em grupos de extermínio ou milícias. A crítica situação do sistema prisional. A vulnerabilidade dos defensores de direitos humanos, principalmente em áreas rurais. A violência sofrida pela população indígena, sobretudo pelas falhas em políticas de demarcação de terras, e as várias formas de violência contra as mulheres. A grande preocupação é que estes problemas persistem no país há cerca de 30 anos, sem que as autoridades tenham criado soluções efetivas para mudar o cenário. Para o diretor executivo da Anistia Internacional no Brasil, Attila Roque, o Brasil vive em um estado permanente de violação de direitos humanos. Mesmo que o país tenha avançado em algumas áreas, como na redução da pobreza, a situação se manteve crítica em diversos outros setores. Segundo Roque, a boa notícia é que, apesar das falhas governamentais em melhorar a situação dos direitos humanos, a sociedade tem investido em transformar esse cenário. A mudança vem ocorrendo na mobilização das periferias e favelas, principais vítimas das violações de direitos humanos, e nas diversas manifestações de pessoas saindo às ruas ou lançando campanhas para reivindicar seus direitos. Dignidade da pessoa humana. Sargento, você sabe o que é dignidade da pessoa humana? Vamos aprender. O conceito de dignidade da pessoa humana é central para a problemática dos direitos humanos. Falar dessa questão é inseparável de uma reflexão sobre o alcance e o sentido da ideia de pessoa. Trata-se de pensar o conceito de pessoa a partir de duas contribuições importantes, a de Boécio 480 a 524, e a de Boaventura de Banhoreggio 1217 a 1274. Enquanto na definição de Boécio, talvez a mais conhecida e privilegiada, o homem se caracteriza como substância racional,
em Boaventura essa ênfase é para a dimensão relacional da criatura humana. Dizer pessoa humana é falar de um ser de relação, que ganha sentido quando estabelece e vive em constante relação com outros homens. É, portanto, falar de uma criatura que somente alcança a sua plenitude numa vida de relação com o outro. O fato de ser pessoa, desde sempre relação com o outro, expressa, segundo Boaventura, a própria noção de dignidade. A dignidade é atributo intrínseco, da essência, da pessoa humana, único ser que compreende um valor interno, superior a qualquer preço, que não admite substituição equivalente. Assim, a dignidade entranha e se confunde com a própria natureza do ser humano. Silva, 1998, página 91. Nesse sentido, toda violência pode ser entendida como uma forma de violação da dignidade humana, porque redutora do outro a si mesmo. Balestreri conceitua o agente de segurança pública como um cidadão qualificado que representa o Estado, em seu contato mais imediato com a população, o qual porta a singular permissão para o uso da força e das armas, no âmbito da lei. Dessa forma, a fim de não incorrer em nenhuma violação de direitos junto à sociedade, torna-se imprescindível agir em consonância às leis, normas e tratados internacionais dos direitos humanos. O policial, no exercício de sua cidadania, tem o direito de ser bem assistido pelo Estado, estar bem equipado, preparado e ter boas condições de trabalho refletindo, assim, a imagem da instituição e de seu país. O policial militar, inequivocamente, é sujeito de direitos humanos. Respeitar e conceber sua cidadania são fundamentos imprescindíveis para o crescimento de todos. Ainda, pela normativa internacional de direitos humanos, o Estado tem obrigações fundamentais para a formação continuada do policial militar, onde observaremos mais adiante quando trataremos dos princípios básicos sobre a utilização da força e de armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da Lei PBUFAF. No estudo da normativa internacional fica claramente evidenciado que o policial militar é sujeito de direitos humanos, cabendo ao Estado promover sua execução nos parâmetros internacionais contratados, preservando individualidades e fortalecendo, profissionalmente, capacidades física, psicológica, intelectual e social. Estudos dos principais tratados e demais instrumentos globais referentes aos direitos humanos. Durante o estudo da disciplina Direitos Humanos, possibilitaremos a discussão dos principais valores inseridos nos instrumentos internacionais de direitos humanos relacionados à atividade policial, a saber: a. Declaração Universal dos Direitos Humanos DUDH. B. Código de Conduta para funcionários encarregados de fazer cumprir a lei. C. Princípios básicos sobre a utilização da força e de armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei. D. Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. E. Conjunto de princípios para a proteção de todas as pessoas sujeitas a qualquer forma de detenção ou prisão. Presidência da República. Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto número 10.255, de 27 de fevereiro de 2020. Convoca a 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput. Inciso vi, a linha A, da Constituição. Decreta. Art. 1º fica convocada a 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, sob a coordenação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a realizar-se em Brasília, Distrito Federal, no mês de dezembro de 2020, em data a ser estabelecida em ato do Ministro de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos,
com o tema Cenário Atual e Futuro na Implementação dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Construindo um Brasil Mais Inclusivo. Arte, segundo as diretrizes gerais para a organização e a realização da 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência serão objeto de ato do Ministro de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a ser publicado no prazo de 30 dias, contado da data de publicação deste decreto. Arte, terceiro, a convocação das conferências municipais, estaduais e distrital dos direitos da pessoa com deficiência é da competência dos governos municipais, estaduais e distrital, respectivamente. Parágrafo único. A eventual impossibilidade de realização das conferências regionais não interferirá na realização da 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Art. 4º, a 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência será presidida pelo Ministro de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e, em suas ausências ou seus impedimentos, pelo Presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Art. 5º, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos dará publicidade aos resultados da 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no prazo de 30 dias, contado da data de seu encerramento. Art. 6º, este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 27 de fevereiro de 2020, 199º da Independência e 132º da República. Jair Messias Bolsonaro. Tatiana Barbosa de Alvarenga. Características dos direitos humanos ou especificidades dos direitos humanos. Indivisibilidade. Os direitos humanos não podem ser divididos ou cindidos, pois são um conjunto único de direitos. Interdependentes. Significa que dependem de outros, possuem interseções para atingirem finalidades, como por exemplo, os direitos humanos de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto gerações dimensões. Interrelacionalidade. Os direitos humanos estão relacionados com os sistemas de proteção dos direitos humanos, ou seja, não há hierarquia. O posicionamento hierárquico dos tratados de direitos humanos no ordenamento jurídico sempre geram discussões, no entanto, existem doutrinas com posicionamentos divergentes a respeito. Sendo assim, é imprescindível analisar todos os posicionamentos para se obter um estudo geral perante ao jurídico da questão. Professora Adriane Overney. Há ainda os sistemas de proteção global e os sistemas de proteção regional. O sistema global é o sistema da ONU de proteção de direitos humanos. Como exemplo se pode citar o Lula quando peticionou perante o órgão de Comissão de Direitos Humanos da ONU. O sistema regional da OEA, Corte Interamericana de Direitos Humanos e Comissão Interamericana Lei Maria da Penha. Petição, art. 44 do Pacto de São José da Costa Rica, conforme dispositivo abaixo, art. 44º qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-membros da organização, pode apresentar à comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação desta convenção por um Estado-parte. Imprescritibilidade significa dizer que a pretensão de respeito e concretização de direitos humanos não se esgota pelo passar dos anos, podendo ser exigida a qualquer momento, assim, não sofre o decurso do tempo. O art. 46, primeiro, a linha B, da Convenção Americana de Direitos Humanos, dispõe que a petição ou a comunicação internacional deve respeitar 6 meses a partir da data em que o prejudicado, vítima, tenha recebido a notificação da decisão definitiva do seu país. Artigo 46º. Para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo com os artigos 44 ou 45 seja admitida pela comissão, será necessário que seja apresentada dentro do prazo de 6 meses,
a partir da data em que o presumido prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da decisão definitiva, os tribunais internacionais não podem ser considerados como grau de recurso, por uma questão simples de direito internacional, além de soberania. Vedação do retrocesso ou regresso. Efeito cliquete. Uma vez estabelecido os direitos humanos, não se admite o retrocesso visando limitação ou diminuição do direito, como por exemplo, as cláusulas pétreas, em que os direitos não podem ser retirados ou diminuídos, mas podem ser aumentados ou melhorados. Históricos, significa que os direitos humanos não surgiram todos ao mesmo tempo, são frutos de conquistas históricas, e foram construídos gradualmente. Como marco temos a Segunda Guerra Mundial, 1945, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. É de suma importância interagir com o surgimento dos ideais dos direitos humanos para um entendimento mais concreto da formação dos mesmos em sociedade, questão histórica e social dos acontecimentos em detrimento das nações. Prof. Adriane Overney. Teoria Geral dos Direitos Humanos. Constituição de 1988 Brasil. Interpretação dos direitos humanos, máxima efetividade. Os direitos humanos devem ter aplicação direta, imediata e integral. Não necessita de complemento, não tem prazo e não tem restrição. Primazia da norma mais favorável é a aplicação da norma mais favorável. Margem de apreciação é baseada no Sistema Europeu de Proteção dos Direitos Humanos, a Corte Europeia se utiliza da margem de apreciação para a reparação do dano ou lesão no seu tempo, modo e disposição. OBS, essa teoria não se utiliza no sistema americano. O que é possível é o controle de convencionalidade, ou seja, a compatibilidade das leis do país com as convenções ou tratados internacionais de direitos humanos. Direitos humanos na Constituição Federal. Art. 4º, CF, são os princípios chamados de abertura para o direito internacional. Art. 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: I. Prevalência dos direitos humanos. V. Defesa da paz. V. I. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. X. Concessão de asilo político. Art. 5º, 1 grau, 2 graus, e 3 graus, CF. 88, aplicação imediata, ou seja, os direitos são autoaplicáveis, vinculam os três poderes. Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Primeiro, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Segundo, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Terceiro, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Os direitos previstos na Constituição Federal não excluem outros decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos. Isso é chamado de cláusula de abertura dos direitos humanos. Artigo 5º, caput CF 88. Todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Art. 5º da CF 88. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantido-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Artigo 5º.
Primeiro CF 88. Os direitos humanos são autoaplicáveis. Art. 5º da CF 88. Primeiro, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Artigo 5º, segundo CF 88. Os direitos aqui previstos não excluem outros decorrentes de tratados também chamados de convenções de direitos humanos. Cláusula de abertura para os direitos humanos. Art. 5º da CF 88. Segundo, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do. Atenção! 1. Bloco de constitucionalidade. 2. Recurso extraordinário 466.343/2008 avos. E 3. Súmula vinculante 25 CF 88 dizia que tínhamos 02 tipos de prisão civil: prisão civil por dívidas, prisão para o devedor de alimentos. Brasil seja parte. Artigo 5º, terceiro CF 88 foi introduzido pela EC 45/2004 avos diz que tratados internacionais de direitos humanos que foram aprovados com quórum de 3/5, em turnos, nas 2 casas do Congresso, serão equivalentes às emendas constitucionais. Art. 5º da CF 88. Terceiro, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Mas com o Pacto de São José da Costa Rica, também chamado de Convenção Americana de Direitos Humanos, a previsão de somente uma prisão civil que seria a do devedor de alimentos. 1969 vigor 1978 BR 1992 Tratado Internacional Direitos Humanos, se for matéria de DH exige quórum de 3/5, em 2 turnos, nas 02 casas do Senado, SC igual à norma constitucional. Poderá ser também de matéria simples igual à norma supralegal. PSJCR comum, matéria simples, norma infraconstitucional. Página 2 de 2 CF 88 Convenção das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo Normas supralegais PSJCR, Normas supralegais PSJCR. Artigo 5º, 4º CF 88 O Brasil também se submete ao Tribunal Penal Internacional TPI, SC 45/2004 avos. Art. 5º da CF 88. Quarto, o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão. Este tratado foi criado pelo Estatuto de Roma. Dica: artigo 5º do Estatuto fala dos crimes que são julgados pela TPI são 4 crimes: genocídio, guerra, agressão x Estado. Artigo 109, inciso VA, 5º da CF 88 art. 109 da CF 88. Aos juízes federais compete processar e julgar as causas relativas a direitos humanos a que se refere o 5º deste artigo. 5º. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Federalização dos crimes graves contra os direitos humanos. Federalizar é deslocar a competência. Presunção de inocência. Todo homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada. Art. 14 PDCP. X e I. Direito à privacidade. Art. 5º, X da CF. X e I. Direito à liberdade de locomoção e residência dentro do país. Remédio efetivo.
solução, devido processo legal contraditório e ampla defesa, art. 5º LV, XXXIV e XXXV. Presumido inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada, ninguém será culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Proibição da tortura, da servidão e escravidão sem exceções. Podemos dividir em duas partes. Valores como igualdade, fraternidade, presunção da inocência, propriedade, privacidade, liberdade de pensamento, opinião, consciência e religião, segurança social, esforço nacional pela cooperação internacional, direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à dignidade humana e ao livre desenvolvimento de sua personalidade, são elementos constitutivos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nota-se que o Brasil, na Constituição de 5 de outubro, 1988, incluiu em seu bojo os valores acima estudados, principalmente no art. 5º, como direitos e garantias fundamentais. Assim, passou a resgatar credibilidade internacional como membro da ONU. B. Violações. Ações como escravagismo, tortura e prisão ilegal são tratadas como violações da dignidade humana. As leis brasileiras passaram a tratar esses atos de forma específica, cominando penas aos transgressores. Todavia acreditamos que, apenas o conhecimento da lei e punições não constituam motivações determinantes para que tais violações não ocorram. Conclusão. O Brasil, perante a comunidade internacional, a partir de 1988, ao promulgar a Carta Constitucional, deixou claro que adoção e apoio aos tratados significariam bem mais que agregar letras mortas. A condição humana e abordagens histórico-culturais dos direitos humanos. Você certamente já ouviu falar em cidadania. Sabe o que é? Podemos entender cidadania como o verdadeiro alicerce para a concretização dos direitos humanos, ou seja, o amplo conjunto de direitos e obrigações da pessoa, sob a vigência do Estado Democrático de Direito. Para a concretização da cidadania, no Brasil, o poder público deverá promover para todas as pessoas os direitos civis, onde os princípios de liberdade, opinião, expressão e de pensamento são definidos pelo Estado como imprescindíveis. Políticos, onde o cidadão tem o direito de votar e ser votado. Sociais, onde o bem-estar econômico e social, contemplados pela segurança e demais políticas sociais básicas, apresenta qualidade de vida saudável. Conduta ética e legal na aplicação da lei. Sargento, você sabia que a conduta do policial militar deverá estar pautada no Estado democrático de direito, com enfoque moral e ético centrado nos valores da cidadania, na promoção e defesa dos direitos humanos. Esses valores éticos, legais, morais e emocionais devem estar presentes em toda a sua vida profissional e pessoal. Como representante do Estado, ao policial militar cabe o exercício exemplar em todas as suas ações, diante da sociedade em que participe. Ética eticos, palavra de origem grega, cujo significado pertence ao ethos, ou seja, bom costume, com caráter, bons hábitos, etc. Legal, Estado democrático de direitos, ou seja, em conformidade com as leis vigentes, aprovada no Congresso e sancionadas pelo chefe do Poder Executivo, todos escolhidos pelo povo. Estudiosos assinalam que ética e moral podem ser diferenciados. Moral tem fundamentos em valores na obediência a costumes e hábitos criados. Ética fundamenta as ações morais especificamente pela razão, ou seja, pela racionalidade humana. No que tange ao emocional, o policial militar tem o direito de estar equipado apropriadamente e possuir um treinamento condizente com as suas atividades de forma eficaz e contínua, possuir condições dignas de trabalho e ter a preocupação institucional pelo seu bem-estar físico, psicológico e social,
para que possa desempenhar de maneira equilibrada, consciente e coerente as suas atividades policiais. No conjunto de matérias elencadas para a formação do policial militar encontramos o controle de estresse e ética, onde serão ministrados assuntos valorosos por profissionais competentes. Código de conduta para funcionários encarregados de fazer cumprir a lei. Conduta para funcionários encarregados de fazer cumprir a lei. Resolução 3469-avos da Assembleia Geral das Nações Unidas em 17 de dezembro de 1979. Artigo 1. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem cumprir, a todo o momento, o dever que a lei lhes impõe, servindo a comunidade e protegendo todas as pessoas contra atos ilegais, em conformidade com o elevado grau de responsabilidade que a sua profissão requer. Comentário. A expressão funcionários responsáveis pela aplicação da lei inclui todos os agentes da lei, quer nomeados, quer eleitos, que exerçam poderes de polícia, especialmente poderes de prisão ou detenção. B. Nos países onde os poderes policiais são exercidos por autoridades militares, quer em uniforme, quer não, ou por forças de segurança do Estado, a definição dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei incluirá os funcionários de tais serviços. C. O serviço à comunidade deve incluir, em particular, a prestação de serviços de assistência aos membros da comunidade que, por razões de ordem pessoal, econômica, social e outras emergências, necessitam de ajuda imediata. D. A presente disposição visa, não só todos os atos violentos, destruidores e prejudiciais, mas também a totalidade dos atos proibidos pela legislação penal. É igualmente aplicável à conduta de pessoas não suscetíveis de incorrerem em responsabilidade criminal. Artigo 2. No cumprimento do seu dever, os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem respeitar e proteger a dignidade humana, manter e apoiar os direitos fundamentais de todas as pessoas. Comentário. Os direitos do homem em questão são identificados e protegidos pelo direito nacional e internacional. De entre os instrumentos internacionais relevantes contam-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, a Declaração sobre a Proteção de Todas as Pessoas contra a Tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, a Declaração das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a Convenção Internacional sobre a Supressão e Punição do Crime de Apartheid, a Convenção sobre a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, as regras mínimas para o tratamento de reclusos, e a Convenção de Viena sobre Relações Consulares. B. Os comentários nacionais a esta cláusula devem indicar as provisões regionais ou nacionais que definem e protegem estes direitos. Artigo 3. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei só podem empregar a força quando tal se afigure estritamente necessário e na medida exigida para o cumprimento do seu dever. Comentário. Esta disposição salienta que o emprego da força por parte dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei deve ser excepcional. Embora admita que estes funcionários possam estar autorizados a utilizar a força na medida em que tal seja razoavelmente considerado como necessário, tendo em conta as circunstâncias, para a prevenção de um crime ou para deter ou ajudar a detenção legal de delinquentes ou de suspeitos, qualquer uso da força fora deste contexto não é permitido. B. A lei nacional restringe normalmente o emprego da força pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei, de acordo com o princípio da proporcionalidade. Deve-se entender que tais princípios nacionais de proporcionalidade devem ser respeitados na interpretação desta disposição. A presente disposição não deve ser em nenhum caso interpretada no sentido da autorização do emprego da força em desproporção com o legítimo objetivo a atingir.
C. O emprego de armas de fogo é considerado uma medida extrema. Devem fazer-se todos os esforços no sentido de excluir a utilização de armas de fogo, especialmente contra as crianças. Em geral, não deverão utilizar-se armas de fogo, exceto quando um suspeito ofereça resistência armada, ou quando, de qualquer forma, coloque em perigo vidas alheias e não haja suficientes medidas menos extremas para dominá-lo ou deter. Cada vez que uma arma de fogo for disparada, deverá informar-se prontamente às autoridades competentes. Artigo 4. As informações de natureza confidencial em poder dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem ser mantidas em segredo, a não ser que o cumprimento do dever ou as necessidades da justiça estritamente exijam outro comportamento. Comentário. A. Devido à natureza dos seus deveres, os funcionários responsáveis pela aplicação da lei obtêm informações que podem relacionar-se com a vida particular de outras pessoas ou ser potencialmente prejudiciais aos seus interesses e especialmente à sua reputação. Deve-se ter a máxima cautela na salvaguarda e utilização dessas informações, as quais só devem ser divulgadas no desempenho do dever ou no interesse. Qualquer divulgação dessas informações para outros fins é totalmente abusiva. Artigo 5. Nenhum funcionário responsável pela aplicação da lei pode infligir, instigar ou tolerar qualquer ato de tortura ou qualquer outra pena ou tratamento cruel, desumano ou degradante, nem invocar ordens superiores ou circunstanciais excepcionais, tais como estado de guerra ou uma ameaça à segurança nacional, instabilidade política interna ou qualquer outra emergência pública como justificação para torturas ou outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Comentário. A. Esta proibição decorre da Declaração sobre a Proteção de todas as pessoas contra a tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, adotada pela Assembleia Geral, de acordo com a qual tal ato é uma ofensa contra a dignidade humana e será condenado como uma negação aos propósitos da Carta das Nações Unidas e como uma violação aos direitos e liberdades fundamentais afirmados na Declaração Universal dos Direitos do Homem e noutros instrumentos internacionais sobre os direitos do homem. B. A declaração define tortura da seguinte forma: tortura significa qualquer ato pelo qual uma dor violenta ou sofrimento físico ou mental é imposto intencionalmente a uma pessoa por um funcionário público, ou por sua instigação, com objetivos tais como obter dela ou de uma terceira pessoa informação ou confissão, puni-la por um ato que tenha cometido ou se supõe tenha cometido, ou intimida-la a ela ou a outras pessoas. Não se considera tortura a dor ou sofrimento apenas resultante, inerente ou consequência de sanções legítimas, na medida em que sejam compatíveis com as regras mínimas para o tratamento de reclusos. C. A expressão penas ou tratamento cruéis, desumanos ou degradantes não foi definida pela Assembleia Geral, mas deve ser interpretada de forma a abranger uma proteção tão ampla quanto possível contra abusos, quer físico, quer mental. Artigo 6. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem assegurar a proteção da saúde das pessoas à sua guarda e, em especial, devem tomar medidas imediatas para assegurar a prestação de cuidados médicos sempre que tal seja necessário. Comentário. A. Cuidados médicos significando serviços prestados por qualquer pessoal médico, incluindo médicos diplomados e paramédicos, devem ser assegurados quando necessários ou solicitados. B. Embora o pessoal médico esteja geralmente adstrito aos serviços de aplicação da lei, os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem tomar em consideração a opinião de tal pessoal, quando este recomendar que deva proporcionar-se à pessoa detida tratamento adequado, através ou em colaboração com pessoal médico não adstrito aos serviços de aplicação da lei.
C. Subentende-se que os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem assegurar também cuidados médicos às vítimas de violação da lei ou de acidentes que dela decorram. Artigo 7. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei não devem cometer qualquer ato de corrupção. Devem, igualmente, opor-se rigorosamente e combater todos os atos desta índole. Comentários. A. Qualquer ato de corrupção, tal como qualquer outro abuso de autoridade, é incompatível com a profissão de funcionário responsável pela aplicação da lei. A lei deve ser aplicada na íntegra em relação a qualquer funcionário que cometa um ato de corrupção, dado que os governos não podem esperar aplicar a lei aos cidadãos se não a puderem ou quiserem aplicar aos seus próprios agentes e dentro dos seus próprios organismos. B. Embora a definição de corrupção incumba a sujeição à legislação nacional, devem entender-se como incluindo tanto a execução ou a omissão de um ato, praticado pelo responsável, no desempenho das suas funções ou com estes relacionados, em virtude de ofertas, promessas ou vantagens, pedidas ou aceitos, como a aceitação ilícita destas, uma vez a ação cometida ou omitida. C. A expressão ato de corrupção anteriormente referida, deve ser entendida no sentido de abranger tentativas de corrupção. Artigo 8. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem respeitar a lei e o presente Código. Devem, também, na medida das suas possibilidades, evitar e opor-se vigorosamente a quaisquer violações da lei ou do Código. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei que tiverem motivos para acreditar que se produziu ou irá produzir uma violação deste Código, devem comunicar o fato aos seus superiores e, se necessário, a outras autoridades com poderes de controle ou de reparação competentes. Comentários. A. Este código será observado sempre que tenha sido incorporado na legislação ou na prática nacionais. Se a legislação ou a prática contiverem disposições mais limitativas do que as do atual Código, devem observar-se essas disposições mais limitativas. B. O presente artigo procura preservar o equilíbrio entre a necessidade de disciplina interna do organismo do qual, em larga escala, depende a segurança pública, por um lado, e a necessidade de, por outro lado, tomar medidas em caso de violações dos direitos humanos básicos. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem informar das violações os seus superiores hierárquicos e tomar medidas legítimas sem respeitar a via hierárquica somente quando não houver outros meios disponíveis ou eficazes. Subentende-se que os funcionários responsáveis pela aplicação da lei não devem sofrer sanções administrativas ou de outra natureza pelo fato de terem comunicado que se produziu ou que está prestes a produzir-se uma violação deste Código. C. A expressão autoridade com poderes de controle e de reparação competentes refere-se a qualquer autoridade ou organismo existente ao abrigo da legislação nacional, quer esteja integrado nos organismos de aplicação da lei, quer seja independente destes, com poderes estatutários, consuetudinários ou outros para examinarem reclamações e queixas resultantes de violações deste Código. D. Em alguns países pode considerar-se que os meios de comunicação social mass media desempenham funções de controle, análogas às descritas na alínea anterior. Consequentemente, os funcionários responsáveis pela aplicação da lei poderão, como último recurso e com respeito pelas leis e costumes do seu país e pelo disposto no artigo 4 do presente Código, levar as violações à atenção da opinião pública através dos meios de comunicação social. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei que cumpram as disposições deste Código merecem o respeito, o total apoio e a colaboração da comunidade em que exercem as suas funções, do organismo de aplicação da lei no qual servem e dos demais funcionários responsáveis pela aplicação da lei. Princípios básicos sobre a utilização da força e armas de fogo pelos
responsáveis pela aplicação da Lei PBUFAF. Praticidade fundamentada na normativa internacional de direitos humanos e nas leis internas, no que concerne ao exercício da função policial militar. O exercício profissional responsável pela aplicação da lei constitui altíssima relevância para a segurança pública e, em decorrência, para o crescimento de pessoas e instituições. Não há sociedade evolutiva sem segurança, e sua oferta inadequada interfere na qualidade de vida da população, em todos os níveis. O apuro técnico na formação continuada e a constante revisão nas condições de trabalho dos policiais militares devem ser temas constantes na agenda dos chefes, diretores e comandantes. A normativa internacional da ONU, Organização das Nações Unidas, em que o Brasil é membro, prevê, ainda, a responsabilidade dos governantes para com a vida e a liberdade de todos. A ameaça contra a vida e a segurança dos policiais é considerada uma ameaça à estabilidade da sociedade no seu todo. Policial ameaçado, agredido, violado em seus direitos configura crime contra os Estados democráticos de direito e a inarredável democracia. O papel do policial militar, na sociedade, por relevância social e empenho na manutenção da ordem e segurança pública de todos, requer das autoridades constituídas, viabilidade e imposição nas qualificações, formação e conduta dos mesmos. Em situação de conflito, com evidente ameaça de integridade física, própria ou de outrem, o policial terá a obrigação funcional de atuar. Neste mister, o uso da força e arma de fogo, se houver necessidade, deverão ocorrer dentro dos chamados meios necessários para conter a agressão, ou seja, funcionários só podem utilizar a força quando for estritamente necessário e somente na medida exigida para o desempenho das suas funções. O uso da força e de armas de fogo por policiais militares é restrito ao respeito aos direitos do homem, já que a vida constitui o mais elementar e inalienável bem, defendido pela normativa internacional da ONU, em que somos membros e devemos atenção particular, bem como as leis internas do país. Consta na normativa internacional, ainda que os governos devem ter em conta os princípios básicos a seguir enunciados, que foram formulados tendo em vista auxiliar os Estados-membros a garantirem e a promoverem o verdadeiro papel dos funcionários responsáveis pela aplicação lei, a observá-los no quadro das respectivas legislação e prática nacionais e a submetê-los à atenção dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei, bem como de outras pessoas como os juízes, os magistrados do Ministério Público, os advogados, os representantes do Poder Executivo e do Poder Legislativo e o público em geral. Princípios básicos sobre a utilização da força e de armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei. Sargento, que tal estudar esses princípios? Saberia dizer quais são eles? Vamos aprender. Disposições gerais. Princípio 1. Os governos e os organismos de aplicação da lei devem adotar e aplicar regras sobre a utilização da força e de armas de fogo contra as pessoas, por parte dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei. Ao elaborarem essas regras, os governos e os organismos de aplicação da lei devem manter, sob permanente avaliação, as questões éticas ligadas à utilização da força e de armas de fogo. Princípio 2. Os governos e os organismos de aplicação da lei devem desenvolver um leque de meios tão amplos quanto possível e habilitar os funcionários responsáveis pela aplicação da lei com diversos tipos de armas e de munições, que permitam uma utilização diferenciada da força e das armas de fogo. Para o efeito, deveriam ser desenvolvidas armas neutralizadoras não letais, para uso nas situações apropriadas, tendo em vista limitar de modo crescente o recurso a meios que possam causar a morte ou lesões corporais. Para o mesmo efeito, deveria também ser possível dotar os funcionários responsáveis pela aplicação da lei de equipamentos defensivos, tais como escudos, viseiras,
coletes antibalas e veículos blindados, a fim de se reduzir a necessidade de utilização de qualquer tipo de armas. Princípio 3. O desenvolvimento e utilização de armas neutralizadoras não letais deveria ser objeto de uma avaliação cuidadosa, a fim de reduzir ao mínimo os riscos com relação a terceiros, e a utilização dessas armas deveria ser submetida a um controle estrito. Princípio 4. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei, no exercício das suas funções, devem, na medida do possível, recorrer a meios não violentos antes de utilizarem a força ou armas de fogo. Só poderão recorrer à força ou a armas de fogo se outros meios se mostrarem ineficazes ou não permitirem alcançar o resultado desejado. Princípio 5. Sempre que o uso legítimo da força ou de armas de fogo seja indispensável, os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem a. Utilizá-las com moderação e a sua ação deve ser proporcional à gravidade da infração e ao objetivo legítimo a alcançar. B. Esforçar-se por reduzirem ao mínimo os danos e lesões e respeitarem e preservarem a vida humana. C. Assegurar a prestação de assistência e socorros médicos às pessoas feridas ou afetadas, tão rapidamente quanto possível. D. Assegurar a comunicação da ocorrência à família ou pessoas próximas da pessoa ferida ou afetada, tão rapidamente quanto possível. Princípio 6. Sempre que da utilização da força ou de armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei resultem lesões ou a morte, os responsáveis farão um relatório da ocorrência aos seus superiores, de acordo com o princípio 22. Princípio 7. Os governos devem garantir que a utilização arbitrária ou abusiva da força ou de armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei seja punida como infração penal, nos termos da legislação nacional. Princípio 8. Nenhuma circunstância excepcional, tal como a instabilidade política interna ou o estado de emergência, pode ser invocada para justificar uma derrogação dos presentes princípios básicos. Princípio 9. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei não devem fazer uso de armas de fogo contra pessoas, salvo em caso de legítima defesa, defesa de terceiros contra perigo iminente de morte ou lesão grave, para prevenir um crime particularmente grave, que ameace vidas humanas, para proceder à detenção de pessoa que represente essa ameaça e que resista à autoridade, ou impedir a sua fuga, e somente quando medidas menos extremas se mostrem insuficientes para alcançarem aqueles objetivos. Em qualquer caso, só devem recorrer intencionalmente à utilização letal de armas de fogo quando isso seja estritamente indispensável para proteger vidas humanas. Princípio 10. Nas circunstâncias referidas no princípio 9, os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem identificar-se como tal e fazer uma advertência clara da sua intenção de utilizarem armas de fogo, deixando um prazo suficiente para que o aviso possa ser respeitado, exceto se esse modo de proceder colocar indevidamente em risco a segurança daqueles responsáveis, implicar um perigo de morte ou lesão grave para outras pessoas ou se mostrar manifestamente inadequado ou inútil, tendo em conta as circunstâncias do caso. Princípio 11. As normas e regulamentações relativas à utilização de armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem incluir diretrizes que a. Especifiquem as circunstâncias nas quais os funcionários responsáveis pela aplicação da lei sejam autorizados a transportar armas de fogo e prescrevam os tipos de armas de fogo e munições autorizados. B. Garantam que as armas de fogo sejam utilizadas apenas nas circunstâncias adequadas e de modo a reduzir ao mínimo o risco de danos inúteis. C. Proíbam a utilização de armas de fogo e de munições que provoquem lesões desnecessárias ou representem um risco injustificado. D. Regulamentem o controle,
armazenamento e distribuição de armas de fogo e prevejam nomeadamente procedimentos de acordo com os quais os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devam prestar contas de todas as armas e munições que lhes sejam distribuídas, e prevejam as advertências a efetuar, sendo caso disso, se houver utilização de armas de fogo. Prevejam um sistema de relatórios de ocorrência, sempre que os funcionários responsáveis pela aplicação da lei utilizem armas de fogo no exercício das suas funções. Manutenção da ordem em caso de reuniões ilegais. Princípio 12. Dado que a todos é garantido o direito de participação em reuniões lícitas e pacíficas, de acordo com os princípios enunciados na Declaração Universal dos Direitos do Homem e no Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, os governos e os serviços e funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem reconhecer que a força e as armas de fogo só podem ser utilizadas de acordo com os princípios 13 e 14. Princípio 13. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem esforçar-se por dispersar as reuniões ilegais, mas não violentas sem recurso à força e, quando isso não for possível, limitar a utilização da força ao estritamente necessário. Princípio 14. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei só podem utilizar armas de fogo para dispersar em reuniões violentas se não for possível recorrer a meios menos perigosos, e somente nos limites do estritamente necessário. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei não devem utilizar armas de fogo nesses casos, salvo nas condições estipuladas no princípio 9. Praticidade fundamentada na normativa internacional de direitos humanos e nas leis internas, no que concerne ao exercício da função policial militar. Manutenção da ordem entre pessoas detidas ou presas. Princípio 15. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei não devem utilizar a força na relação com pessoas detidas ou presas, exceto se isso for indispensável para a manutenção da segurança e da ordem nos estabelecimentos penitenciários, ou quando a segurança das pessoas esteja ameaçada. Princípio 16. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei não devem utilizar armas de fogo na relação com pessoas detidas ou presas, exceto em caso de legítima defesa ou para defesa de terceiros contra perigo iminente de morte ou lesão grave, ou quando essa utilização for indispensável para impedir a evasão de pessoa detida ou presa representando o risco referido no princípio 9. Princípio 17. Os princípios precedentes entendem-se sem prejuízo dos direitos, deveres e responsabilidades dos funcionários dos estabelecimentos penitenciários, tal como são enunciados nas regras mínimas para o tratamento de presos, em particular as regras 33, 34 e 54. Princípio 18. Os governos e os organismos de aplicação da lei devem garantir que todos os funcionários responsáveis pela aplicação da lei sejam selecionados de acordo com procedimentos adequados, possuam as qualidades morais e aptidões psicológicas e físicas exigidas para o bom desempenho das suas funções e recebam uma formação profissional contínua e completa. Deve ser submetida à reapreciação periódica a sua capacidade para continuarem a desempenhar essas funções. Princípio 19. Os governos e os organismos de aplicação da lei devem garantir que todos os funcionários responsáveis pela aplicação da lei recebam formação e sejam submetidos a testes de acordo com normas de avaliação adequadas sobre a utilização da força. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei que devam transportar armas de fogo deveriam ser apenas autorizados a fazê-lo após recebimento de formação especial para a sua utilização. Princípio 20. Na formação dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei, os governos e os organismos de aplicação da lei devem conceder uma atenção particular às questões de ética policial e de direitos do homem, em particular no âmbito da investigação, aos meios de evitar a utilização da força ou de armas de fogo, incluindo a resolução pacífica de conflitos, ao conhecimento do comportamento de multidões e aos métodos de persuasão, de negociação e mediação,
bem como aos meios técnicos, tendo em vista limitar a utilização da força ou de armas de fogo. Os organismos de aplicação da lei deveriam rever o seu programa de formação e procedimentos operacionais, em função de incidentes concretos. Princípio 21. Os governos e os organismos de aplicação da lei devem garantir aconselhamento psicológico aos funcionários responsáveis pela aplicação da lei envolvidos em situações em que sejam utilizadas a força e armas de fogo. Procedimentos de comunicação hierárquica e de inquérito. Princípio 22. Os governos e os organismos de aplicação da lei devem estabelecer procedimentos adequados de comunicação hierárquica e de inquérito para os incidentes referidos nos princípios 6 e 11. Para os incidentes que sejam objetos de relatório por força dos presentes princípios, os governos e os organismos de aplicação da lei devem garantir a possibilidade de um efetivo procedimento de controle e que autoridades independentes, administrativas ou do Ministério Público possam exercer a sua jurisdição nas condições adequadas. Em caso de morte, lesão grave, ou outra consequência grave, deve ser enviado de imediato um relatório detalhado às autoridades competentes encarregadas do inquérito administrativo ou do controle administrativo ou do controle judiciário. Princípio 23. As pessoas contra as quais sejam utilizadas a força ou armas de fogo ou os seus representantes autorizados devem ter acesso a um processo independente, em particular um processo judicial. Em caso de morte dessas pessoas, a presente disposição aplica-se às pessoas a seu cargo. Princípio 24. Os governos e organismos de aplicação da lei devem garantir que os funcionários superiores sejam responsabilizados se, sabendo ou devendo saber que os funcionários sob as suas ordens utilizam ou utilizaram ilicitamente a força ou armas de fogo, não tomaram as medidas ao seu alcance para impedirem, fazerem cessar ou comunicarem este abuso. Princípio 25. Os governos e organismos responsáveis pela aplicação da lei devem garantir que nenhuma sanção penal ou disciplinar seja tomada contra funcionários responsáveis pela aplicação da lei que, de acordo com o Código de Conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação da lei e com os presentes princípios básicos, recusem cumprir uma ordem de utilização da força ou armas de fogo ou denunciem essa utilização por outros funcionários. Princípio 26. A obediência a ordens superiores não pode ser invocada como meio de defesa se os responsáveis pela aplicação da lei sabiam que a ordem de utilização da força ou de armas de fogo de que resultaram a morte ou lesões graves era manifestamente ilegal e se tinham uma possibilidade razoável de recusar cumpri-la. Em qualquer caso, também existe responsabilidade da parte do superior que proferiu a ordem ilegal. Reunião, manifestação popular e protesto. É a mobilização ativista de um grupo de pessoas com a finalidade de obter do poder público ou privado competente, ações efetivas para a conquista das reivindicações manifestas por seus representantes, de formas pacífica e legal. Considerações gerais. Reuniões, manifestações ou protestos, normalmente, são articulados na forma de concentração em locais predeterminados ou passeatas, com carros de som, cânticos de ordem, panfletos, cartazes e exaltação de palavras de ordem evidenciando interesses comuns dirigidos aos poderes público e ou privado. Tais manifestações procuram, ainda, chamar a atenção dos setores de imprensa e da opinião pública em geral para tornarem sensibilizantes as causas reivindicatórias que defendem. A legalidade das reuniões, manifestações e protestos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos 10 de dezembro de 1948, em seu artigo 20, acentua que todo homem tem direito à liberdade de reunião e associação pacíficas. A Constituição da República Federativa do Brasil em seu título II, dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 1 dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, art. 5º, inciso XVI. Prevê. Artigo 5º,
Inciso XVI. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Assim, reuniões pacíficas, protestos ou manifestações fazem parte do Estado Democrático de Direito brasileiro, com reforço da normativa internacional. Reuniões pacíficas, protestos ou manifestações estão embasados no conceito filosófico constitucional, direitos e garantias fundamentais, liberdade de opinião e de expressão, onde clarifica que é livre a manifestação popular. As polícias militares brasileiras têm a responsabilidade de proteger manifestações legais e pacíficas e, consequentemente, proteger seus cidadãos participantes, exercendo o poder de polícia, emana do Estado com fundamentos nos pressupostos dos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal. Nesse contexto, é um direito legal a liberdade de articulação, reunião e manifestação política para expor publicamente suas reivindicações, desde que ocorra de forma pacífica. Assim, qualquer prisão, por motivo de reunião, protesto ou manifestação, configura prisão ilegal, art. 5º LXI, CRFB. Ninguém será preso, senão em flagrante delito, ou ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. A Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, tratados internacionais e demais instrumentos. Jamais torture. Não resolverá o problema do possível infrator, da sociedade e criará um enorme para você. Rodrigo Foroim, Recanto das Letras. A Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Adotada pela Resolução número 3946 da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1984, com entrada em vigor em 26 de junho de 1987. Nesta unidade, passaremos a conhecer como a questão da tortura está disposta, em detalhes, na Convenção estudada e nas leis internas, a saber, especificidades. Na Convenção contra a Tortura, primeiramente, é pertinente entender que uma convenção é caracterizada por número considerável de países, ou seja, uma normativa contratada por um conjunto maior que numa declaração. A convenção faz parte da normativa internacional e, assim, passou a legitimar que por tortura entende-se qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de terceira pessoa informações ou confissões. De castiga-la por ato que ela ou terceira pessoa tenha cometido, ou seja, suspeita de ter cometido. De intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza. Quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência. Na legislação brasileira, o Brasil, com base na Constituição Federal e na normativa internacional, sancionou a Lei de número 9.455, de 7 de abril de 1997, a Lei da Tortura. Art. 1º constitui-se em crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, em razão de discriminação racial ou religiosa. E o crime é cometido mediante sequestro. Quinto, a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público. A Convenção contra a Tortura insere
o direito à reparação e à indenização justa e adequada, incluídos os meios necessários para a mais completa reabilitação possível, para vítimas de tortura. Que o Estado tome medidas eficazes de todas as naturezas para impedir atos de tortura. Que a ordem de um funcionário superior ou de uma autoridade pública não poderá ser invocada como justificação para a tortura. Funcionários públicos ou quaisquer outras pessoas que possam participar de custódia, interrogatório ou tratamento de qualquer pessoa submetida a qualquer forma de prisão, detenção ou reclusão terão assegurados o ensino e a informação sobre a proibição da tortura, investigação imparcial, sempre que houver motivos razoáveis para crer que um ato de tortura teria sido cometido. Qualquer pessoa que alegue ter sido submetida à tortura terá o direito de apresentar queixa perante as autoridades competentes com imparcialidade no exame do seu caso. Medidas para assegurar a proteção dos queixosos e das testemunhas contra qualquer maltratamento ou intimidação, em consequência da queixa apresentada ou do depoimento prestado. Assim, podemos entender que a luta pela erradicação da tortura perpassa pela isenção de preconceitos a que grupos minoritários estão expostos, frequentemente. As especificidades de tortura, na normativa internacional e na norma interna, são claras em idênticos detalhes, o que comprova o respeito do nosso país aos valores contratados, como membro da ONU. Em unidade posterior, contemplaremos o assunto com a importância pertinente à formação de policiais militares. O policial que presenciar um ato de tortura, mesmo que não participe diretamente, será considerado como participe, pela omissão. Tortura é considerada crime hediondo, inafiançável e insuscetível de anistia ou graça. Desta feita, urge entender que, ao policial militar cabe mostrar-se contrário a qualquer iniciativa que vá de encontro à lei e a erradicação da tortura deverá constituir posição consagrada em seu exercício profissional, em qualquer situação. As leis brasileiras consagram, como crime hediondo, a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Minorias e grupos vulneráveis. O que é grupo de minoria e grupo vulnerável? Vamos aprender. Grupo de minoria. A palavra minoria significa em menor número e, ainda, o entendimento de que tratamos de menor percentual dentre o total conhecido. Números, quantitativos, percentuais, por si só, são capazes de caracterizar uma minoria, no imediatismo. As minorias que nos reportamos são, na verdade, minorias no poder, étnicas, religiosas e linguísticas conforme art. 27 do Pacto Internacional dos Direitos Civis ou Políticos. Todavia, a minoria que estamos aludindo nesta unidade não é assim vista por estudiosos de várias disciplinas. Na questão, correntes sensíveis vem chamando a atenção para uma questão de fundo, lógica no cenário das políticas sociais no Brasil. Minorias sem representatividade governamental, insuficientes para reverter o quadro de exclusão social a que estão submetidas, razão pela qual o espírito de luta dos excluídos faz-se ecoar nos quatro cantos do país. A minoria abordada não é dominante, culturalmente, ainda que possa ser numericamente de maior percentual ou não. Independe de massa numérica na sociedade, e sim, de poder dominante para reverter estigmas, preconceitos e acesso a todos os bens e serviços, com qualidade. Sargento, você saberia definir minorias? A ONU, através da Corte Internacional de Direitos Humanos, entendeu que, em respeito às peculiaridades de cada Estado, não se deveria impor ao mundo civilizado uma definição clássica. A CENASP, em suas publicações, divulga a definição de minorias para melhor entendimento de seus alunos. Um grupo de cidadãos de um Estado, constituindo minorias numéricas e em posição não dominante no Estado, dotada de características étnicas, religiosas e linguísticas que diferem daquelas da população,
tendo um senso de solidariedade um para com o outro, motivado, se não apenas implicitamente, por vontade coletiva de sobreviver e cujo objetivo é conquistar igualdade com a maioria, nos fatos e nas leis. Saboia 2001 p. 19 e 20 A Pub Disquenes 1985 p. 31. Minorias étnicas. A formação étnica da sociedade brasileira é o produto de origens diversas, ou seja, primários povos indígenas, negros africanos escravizados, colonizadores portugueses, aventureiros imigrantes europeus, árabes, asiáticos, etc. Os grupos étnicos construtores de nosso país apresentam culturas próprias, em seus hábitos, valores, idiomas e, assim, o Brasil constrói sua riqueza maior que se chama diversidade. No censo 2010, IBGE foi apurado o percentual de 50,74%, mais que a metade para a população negra no Brasil. Minorias linguísticas são as que utilizam dialeto ou idioma diverso do empregado pela maioria numérica de um país. Minorias religiosas são grupos praticantes de religiões de minorias numéricas, tais como candomblé, umbanda, budismo, espiritismo e outras. Grupos vulneráveis. Agora que você já sabe o que são minorias, que tal aprender o significado da palavra vulnerável? Vamos lá. A palavra vulnerável pode significar fragilidade, suscetibilidade a riscos pessoais e sociais, situação capaz para ser violado em seus direitos elementares, ferido, ofendido, etc. A situação de risco pessoal e social, na legislação brasileira, é destinada às crianças e adolescentes abandonados, idosos e até mulheres, todos não alcançados pelas políticas públicas. A realidade social de grupos de pessoas vulneráveis é sintoma reflexivo de desigualdade social, revela que condições básicas, de educação, cultura, preparação para o trabalho e demais, foram preconceituosamente negados. Segundo Bastos, 2002, grupo vulnerável é o conjunto de pessoas pertencentes a uma minoria que, por motivação diversa, tem acesso, participação e ou oportunidade igualitária dificultada ou vetada a bens e serviços universais disponíveis para a população. Assim são reconhecidos os grupos vulneráveis. Os traços da discriminação são visivelmente aplicados, causando efeitos sociais graves de exclusão por fundamentos de idade, gênero, pessoas com deficiências, sofrimento mental, condição social e orientação sexual, crianças e adolescentes, marginalidade social de crianças e adolescentes. Após sancionar a CRFB, Constituição da República Federativa do Brasil, 5 de outubro de 1988, o Brasil, como país membro da ONU, deu continuidade à adoção de medidas democráticas e civilizatórias, criando o ECA, com base nos valores da normativa internacional e na Carta Magna citada. Assim, o ECA considerou pela faixa etária criança da concepção até 12 anos incompletos, adolescente de 12 anos até 18 anos incompletos, crianças e adolescentes pessoas em condição peculiar de desenvolvimento e constituem absoluta prioridade no terreno das políticas públicas. Palavra menor, palavra pejorativa e preconceituosa, entendendo que a legislação deveria contemplar a todos os inseridos como pessoas e sujeitos de direitos por parte da família, sociedade e Estado, em caráter hierárquico. O papel da polícia militar e suas fases na questão da criança e do adolescente. A polícia militar, constitucionalmente responsável pelo policiamento ostensivo, poderá ter suas ações assim desdobradas, quando em ocorrência com crianças e ou adolescentes em conflito com a lei e ou vitimados, em ação policial militar típica, ação de apoio social e ação em situações especiais. Ação policial militar típica.
É a que se fundamenta no poder de polícia e se organiza através do papel da polícia militar de forma educativa, preventiva e correcional. As fases do papel da polícia militar. Abordagem adequada. É o primeiro contato do policial militar com crianças e adolescentes, a quem se atribua a prática de ato infracional, restritivamente, com observância de preceitos educativos, preventivos e correcionais. Encaminhar para a delegacia policial com o fito de encaminhamento de perambulantes, suspeitos, pivetes, ainda que por pressões sociais, tornou-se inconstitucional, com sanções previstas no ECA ao responsável pela apreensão ilegal. O policial militar deve restringir-se aos casos de flagrante cometimento de ato infracional, conduta descrita como crime ou contravenção penal por crianças ou adolescentes e, como prescreve a Constituição Federal, devem ser considerados pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. A apreensão de crianças e adolescentes só poderá ser feita quando houver flagrante de ato infracional. A abordagem adequada deve ser técnica, destituída de preconceitos, com utilização de linguagem clara, em tom moderado, sereno, firme, exemplar, ético, ou seja, compatível com a formação acadêmica policial militar. Considera-se inadmissível o uso de linguagem chula, ação agressiva, truculenta, constrangedora ou violenta, sob qualquer pretexto. No caso de abordagem, por ocasião de cometimento de ato infracional, o processo de ressocialização, promoção social inicia na dita abordagem adequada, daí a importância do trabalho do policial militar. Encaminhamento técnico. É a resposta certa para a pergunta: estou com a ocorrência e para onde deverá ser encaminhada? É o local de destino da ocorrência, a ser considerado pelo policial militar, quando em caso de flagrante de ato infracional, a quem se atribua a prática por crianças ou adolescentes. É a destinação legal da ocorrência, desde já, com apresentação à autoridade competente. Conclusão. Todo ser humano merece respeito e precisa ter sua dignidade humana respeitada, independente de cor, raça, gênero, religião e etc. No alicerce da cidadania estão os conceitos liberdade e igualdade. A pluralidade é uma característica rica do Brasil. Respeitá-la é dever de todo cidadão. O policial militar tem como atribuição manter as normas legais a todas as pessoas. Sua função nunca deverá imprimir qualquer estímulo ao preconceito, garantido um atendimento de excelência, indiferentemente do grupo social que esteja interagindo. Concretizar práticas de abordagens, dentro dos preceitos legais, é condição inarredável para policiais cidadãos. Não há sociedade evolutiva sem segurança, e sua oferta inadequada interfere na qualidade de vida da população, em todos os níveis. O apuro técnico na formação continuada e a constante revisão nas condições de trabalho dos policiais militares devem ser temas constantes na agenda dos chefes, diretores e comandantes. A normativa internacional da ONU, Organização das Nações Unidas, em que o Brasil é membro, prevê, ainda, a responsabilidade dos governantes para com a vida e a liberdade de todos. A ameaça contra a vida e a segurança dos policiais é considerada uma ameaça à estabilidade da sociedade no seu todo. O papel do policial militar na sociedade, por relevância social e empenho na manutenção da ordem e segurança pública de todos, requer das autoridades constituídas viabilidade e imposição nas qualificações, formação e conduta dos mesmos. Em situação de conflito, com evidente ameaça de integridade física, própria ou de outrem, o policial terá a obrigação funcional de atuar. Neste mister, o uso da força e arma de fogo, se houver necessidade, deverão ocorrer dentro dos chamados meios necessários para conter a agressão, ou seja,
funcionários só podem utilizar a força quando for estritamente necessário e somente na medida exigida para o desempenho das suas funções. Assim, a declaração nascia como forma essencial de ruptura nas costumeiras versões aplicadas de tirania e opressão como escravagista fonte de domínio do homem pelo homem. Os comentários da civilizatória declaração chama a atenção de que algo determinante para mudanças haveria de ser feito para que o homem, mais tarde, não contemplasse a rebelião como única solução para livrar-se do terror. A Declaração Universal dos Direitos Humanos dispõe que os direitos do homem sejam protegidos pelo império da lei, e suas aplicações veiculadas pela multidisciplinariedade. Referências bibliográficas.